Boa tarde, alunos e alunas do CEPLAC, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel. Neste vídeo, eu quero falar para vocês mais atentamente, com mais detalhes até, se possível, sobre este período chamado de Baixa Idade Média, que é o período de crise do feudalismo. Portanto, é neste período, a partir do século XI, gente, até o século XV, que o feudalismo ele vai entrar em crise até que ele vai ser superado pela modernidade, beleza? Para aqueles que ainda não assistiram também ao vídeo do professor Marcão, gente, é importante que vocês assistam aos vídeos meus e do professor Marcão. Marcão postou um vídeo muito bom sobre as mudanças trazidas pela nova forma de se pensar que apareceram durante a Idade Moderna. Essas novas formas de se pensar, de se investigar a realidade, através da observação, não mais na crença, por exemplo, nos escritos da Bíblia ou nos padres, aquelas famosas chamadas autoridades. Agora o conhecimento ele está centralizado mais na ação também, não apenas humana, mas no próprio homem. É o caso do antropocentrismo. O Marcão fala isso no vídeo dele, ele vai falar sobre o Galileu, sobre a imprensa, vai falar de muitas coisas importantes, e essas transformações só foram possíveis porque elas superaram, elas viam aquelas preocupações, todas aquelas modificações trazidas pelas novas formas de se pensar, o humanismo, o antropocentrismo, elas significaram uma superação do feudalismo em alguns aspectos, tá bom? Mas o que eles superaram? É o que a gente vai ver nesse vídeo falando de crise do feudalismo. Mas, gente, para falar de crise do feudalismo, o que eu preciso saber de Baixa Idade Média? Eu postei na aula anterior um documento em PDF com outro mapa mental. Este mapa mental está mais detalhado, ele é mais específico sobre Baixa Idade Média. Eu vou deixar para vocês. Aquele outro, guardem também, que aquele é um aspectos gerais da Idade Média, portanto da Alta Idade Média e portanto também da Baixa. Este aqui é mais específico sobre a Baixa Idade Média, beleza? E galera, para saber aqui o que é essencial saber, lembrando, vamos falar então hoje neste vídeo sobre o contexto geral. São 3 tópicos: contexto geral, ok? Vamos então descer aqui fatos marcantes e as consequências. Vamos falar nesse vídeo apenas sobre o contexto geral, portanto sobre o crescimento demográfico e o renascimento comercial e urbano. Beleza? Mas vamos começar a falar então, gente, sobre o crescimento demográfico. Eu falei para vocês, eu apontei para vocês no vídeo anterior, que esse crescimento demográfico, ele acontece, ele ocorre a partir do século XI. E tem algumas motivações, tem algumas razões que explicam esse crescimento populacional. Uma delas é a diminuição das invasões vikings, aqueles vikings. Fica a dica para quem não assistiu a série Viking, uma série maravilhosa. Os vikings eram bárbaros vindos do norte da Europa que atacavam algumas cidades. Paris foi atacada. Os vikings chegaram, gente, até ali mais ou menos a navegar até no Mediterrâneo, chegaram até Península Ibérica e tal. Eles navegavam porque o tipo de embarcação deles, quem assistiu a série Viking sabe do que eu estou falando, era uma embarcação que navegava tanto em mar quanto em rios. Então existiam muitos caminhos fluviais, né, pelos rios, e você conseguia entrar na Europa também usando os rios, os grandes rios. E Paris foi atacada, outras regiões também. Na parte ainda ali mais para o sul, indo para a Península Ibérica, ali ainda estava sob domínio de um califado. No caso do islamismo, era uma religião. Lembre-se que o Marcão fez esse vídeo sobre o avanço do islamismo. O islamismo avançou até a Península Ibérica na Europa. Então nós tínhamos lá, olha só, a diminuição das invasões dos vikings, que tocaram um terror ali, literalmente falando, na Europa. E nós desde o século VII, após a batalha famosíssima, a Batalha de Poitiers, os árabes ficaram lá, né, naquela região da Península Ibérica, não promoveram grandes avanços, mas sempre havia aquele temor. Os cristãos estavam ali cercados, né, norte da África, domínio muçulmano, Península Ibérica, domínio muçulmano. Aí a Europa tinha ali então algumas questões, porque a Europa como hoje nós conhecemos, ela não era exatamente essa mesma Europa na Idade Média. Então, gente, com a diminuição daquelas invasões dos vikings, dos árabes e no leste também, eles recebiam uma pressão. Era uma pressão vinda dos povos húngaros. Eles são chamados de magiares. É um nome esquisito, mas pode aparecer aí em alguns exercícios, em algumas questões que os grandes vestibulinhos pedem. Mas essa pressão, portanto, olha só, do norte, leste, sul,
vindo ali, então pressionando, diminuiu. E, de alguma maneira, o povo, que não tinha televisão na época, decidiu, né, fazer filhos. Então, a partir do século XI, teve um aumento populacional, gente, e aí vamos prestar atenção em um detalhe importante. Esse aumento, ele afetou a servos e também a nobreza, isso é muito importante. Mas vamos falar primeiramente de como isso afetou os servos. Os servos foram afetados porque a obrigação feudal, lembrem-se, aquelas obrigações feudais, elas eram um pagamento de uma proteção oferecida por um senhor feudal, mas com o crescimento populacional, muitos servos não tinham já tanto trabalho, podemos dizer assim, e foram até, não que expulsos alguns, mas foram convidados pelos senhores feudais a se retirarem porque eles não renovavam ou muitos senhores feudais acabaram rompendo aquele contrato que era verbal, lembrem-se disso, não tinha um contrato escrito, era um contrato, um acordo consuetudinário, mas esse acordo ele era rompido porque o senhor feudal não tinha mais tanta terra assim. Então muitos servos acabaram abandonando a servidão e viraram aqueles famosíssimos marginais, aquelas pessoas, os bandoleiros, chamados bandoleiros por alguns. Eles acabaram transitando pelas estradas. Muitos deles acabavam marginalizados, outros se dirigiam às cidades que estavam renascendo. Muitos deles então voltaram a circular. Já não era mais tão perigoso, portanto, circular nas estradas. Já não havia tanto perigo de algum bárbaro doido viking aparecer no meio do nada e atacá-los. Então esse temor tinha diminuído, mas era um problema, porque a população vinha aumentando. Então aumentou indiretamente a circulação de pessoas. Mas a nobreza também enfrentou um problema enorme. Por quê? Com a diminuição de guerras, ou de guerras, aquelas que funcionavam para defesa, muitos feudos, lembrem-se disso, eram defendidos pelos próprios senhores feudais. Então, eles organizavam a fortificação, tinham um imposto específico para aquilo, que ela era a talha, ou seja, eu preciso melhorar a fortificação porque, eventualmente, um outro senhor feudal ou um viking doido pode vir aqui me atacar e invadir meu feudo, então eu tenho que estar bem protegidinho. Então, essa proteção era uma proteção oferecida para os servos também. Só que nessas batalhas de defesa, né, do feudo, acontecia que muitos dos filhos dos senhores feudais acabavam morrendo, falecendo em meio às batalhas, porque eles eram filhos de nobre, portanto nobres, mas eles eram treinados desde cedo na ordem de cavalaria, portanto aprendiam a lutar, a manejar uma espada, a segurar um escudo, manejar ali, por exemplo, né, aquelas ferramentas todas que um guerreiro medieval, a gente vê lá aqueles filmes, todos aqueles apetrechos, armadura, aquela capa, enfim, e havia um ajudante. Então tudo isso era feito para a guerra. Muitos morriam, mas com a diminuição de guerras, aumento populacional, o que o senhor feudal fazia com os filhos? Ele tinha, um exemplo, 4 filhos, só que ele não tinha terra para todos aqueles 4. Lembrando que o feudo ele vai ficar de herança para o primogênito, para o filho mais velho, portanto. E os outros 3 filhos? Um deles, o nobre podia falar, olha, eu vou enviar esse mais novo lá para o clero, ele é todo mirrado, nunca se deu bem com espada, eu vou mandar ele para a igreja. E os outros 2, o que fazia? Eles eram convidados também. Olha, meu filho, minha filha, eu vou te dar uma armadura. Eu não tenho terras porque você deu o azar de não nascer, né, primogênito, portanto você é o filho do meio, filha do meio. Vamos fazer o seguinte, ó, se fosse filha, ele podia fazer um casamento, ele podia arranjar, olha só, detalhe para as perguntas, né, que podem aparecer. E as mulheres, Daniel, as nobres, as filhas da nobreza, elas eram, na verdade, usadas, né? A gente pode falar assim, uma sociedade que era dominada também, uma sociedade dominada pelas figuras masculinas, as mulheres, mas cuidado, muitas mulheres acabavam fazendo um casamento por aliança política, mas isso estava sujeito também à aprovação do pai, então esses pais nobres tinham, né, na verdade, com as mulheres, ó, vou arranjar casamento ou vou enviar para a igreja. E os homens, o que fazer com um filho homem? Este filho homem que não era nem primogênito, nem tinha aptidão para ir para a igreja. Este cara, vem cá, eu vou te dar uma armadura, vou te dar uma espada das melhores que eu tenho aqui, vou pedir para o meu melhor artesão fazer uma espada para você, um escudo bacana, com o brasão da nossa família, vou te dar o meu melhor cavalo. E o cara, nossa, o que ele vai me dar, né?
E olha, o que eu quero que você faça, e eu vou te dar, olha só, aquilo que você tanto desejou ao longo da sua vida, liberdade. O cara olha, como assim, pai? Não, sim, a liberdade, você agora está livre, livre para enfrentar aí dragões, salvar princesas, entrar aí em grandes aventuras épicas, ser objeto daqueles bandoleiros, aquele pessoal que principalmente que anda para lá e para cá, tô fazendo música, atenção aí quem assiste The Witcher, né, lá o bardo, o bandoleiro, olha só, são esses vagabundos, essas pessoas que narravam, cantavam fatos, né, histórias épicas, esses grandes cavaleiros aí solitários. Esses cavaleiros solitários, na verdade, são esses cavaleiros sem terra. Ele pode chamar também que são os nobres que não tinham terra, porque não eram primogênitos. Mas será que todo mundo aceitava, gente? Isso numa boa? Olha, eu vou aceitar, né, a armadura, a espada, o cavalo e vou embora. Bom, mas como é que eu vou viver? Muitos não aceitavam, então ele falava, olha, não, eu vou fazer uma intriga, né? Eu vou envenenar o meu irmão, vou convidá-lo aí para um jantar, jantar de despedida, peço para colocar lá um veneninho, um chumbinho, sabe? Meu Deus, o livre, né? Mas as pessoas faziam diversas coisas, entre elas intrigas familiares, e era muito comum nessa época. Esse aumento populacional, então, fez surgir um aumento dessas intrigas, portanto, de assassinatos até de irmão contra irmão. Mas qual era o motivo? O feudo, a herança do feudo. Beleza, gente? Agora, para falar de novas técnicas de produção. Agora, galera, falar de novas técnicas de produção, eu vou ter que mostrar para vocês algumas imagens, mas antes, vamos anotar. Paralelamente a esse aumento populacional nos feudos, aldeias, surgiram alguns instrumentos que aumentaram a produtividade no campo. Nós chamamos, olha que nome bonito, charrua, a cangalha, a drenagem dos pântanos foi uma técnica que eles desenvolveram, apesar de estarem numa época de não muitos avanços técnicos, eles desenvolveram um mecanismo usando, por exemplo, moinhos, drenavam, construíam objetos como barragens, diques, faziam lá instrumentos de madeira para drenar a água daqueles pântanos e tornar aquela área plantável, ou seja, uma área de cultivo. Vou tirar aquela água do pântano para tornar uma área cultivável. Eles fizeram isso. Também usaram um sistema muito comum, por exemplo, para qualquer agricultor hoje, mas isso na Europa se desenvolveu aqui olha só, gente, na Baixa Idade Média, a partir do século XI, então. Você imagina a ignorância dessas pessoas. O que significa isso? A rotação trienal de culturas. Isso eu vou mostrar para vocês. E o famoso moinho que eu já mostrei. Vamos lá, então, dar uma olhadinha em cada um desses instrumentos, gente. Vamos uma pausa para quem quiser anotar. Lembrando, a gente vai falar sobre crescimento demográfico. Anotem aí. Galera, o século XI, como eu mostrei para vocês, é um século de transformações. Então, portanto, olha o que a igreja deu, né? O nome, aquela visão teocêntrica. Olha, foi a paz de Deus, a trégua de Deus. Olha, vão até proibir empolgados, né? Proibiram até as guerras aos domingos e dias santos. Olhem só. Mas, gente, também foi neste momento para aumentar a produtividade, portanto, tornar mais áreas cultiváveis. Eles fizeram um processo chamado de arroteamento. O que significa isso, né? Traduzindo essa palavra horrorosa? Tornar as áreas improdutivas do feudo em locais apropriados para cultivo agrícola. Olha essa imagem que bacana, gente. Essa imagem é bacana porque tem aqui alguns instrumentos que surgiram nesse período. Neste caso aqui, a charrua, a cangalha, que é esse negócio que está aqui, ó, no boi. Isso é a charrua, ó, o cara atrelou isso aqui junto com a cangalha, né? Ó. A cangalha atrela no corpo, né, no tronco ali, né, do boi. O boi é um animal com uma atração, ele é muito mais forte que o cavalo, por exemplo. Então a tração do boi é mais forte e ele consegue puxar, por exemplo, essa charrua, e ela faz ali um rasgo na terra, perfura, né? Vai lá, vai passando aquele como se fosse um facão, né? Vai passando aquele facão ali na terra, fazendo aquele buraco, abrindo ali um caminho, um rasgo na terra. Aí as pessoas vinham, olha só, com sementes. Um jogava, outro vem aqui pisando, né, tampando. Outros já estão, olha só, colhendo, né? Estão aqui carregando no lombo, literalmente no lombo, né?
saco com algum cereal, pode ser trigo, cevada. Aí tem outros lá no fundão do poço, olha só. Uma aqui deve estar jogando, né? Sabe aquele movimento pessoal? É que, gente, quando eu era mais novo, eu e minhas irmãs, nós criamos galinhas, né? A gente pegava lá, tinha um horário para jogar o milho. Aí você, né, dá aquele movimento com a mão, aquela mulher ali no fundo, provavelmente jogando sementes, né, para semear. E um outro aqui, sabe-se lá fazendo o quê? Mas, o que é interessante, imagine que estas áreas antes podiam ser florestas, pântanos, enfim. Pântano provavelmente não, mas provavelmente floresta. Pântano era uma área meio declive, enfim. Mas significa que essas áreas se tornaram cultiváveis. Esse arroteamento foi feito, mas eles tinham ferramentas. Eles não só chegavam lá e desmatavam. Eles tinham algumas ferramentas, como a charrua, falei para vocês, a cangalha. Esse sistema trienal que é interessante para vocês entenderem. E o moinho bombou. Todo feudo, todo mundo queria ter um moinho, gente. Ó, a charrua, ela possibilitou o que eu falei para vocês, escavar os solos com mais profundidade, era uma ferramenta, portanto, de ferro, uma faca de ferro resistente. Essa charrua aqui, ó, feita para cavalo, mas o cavalo não era tão forte, coitado, às vezes nem aguentava. Então o uso mais apropriado era para o boi. Aqui tem 4 bois. Provavelmente tinha 2 cangalhas, uma cangalha aqui, outra cangalha aqui, ó, aqui é a charrua. E ela podia ter 3 facões, 3 rodas. Essa aqui, no caso do cavalo, gente, era uma charrua um pouco diferente dessa, tá vendo? Mas é porque o facão era um pouco menor. Ela fazia, na verdade, um rasgo na terra não tão profundo quanto este. Então, tem muitas, mas é o que imagina. Provavelmente, se a pessoa não tiver com uma semente ali de coisa rasteira, né, que cresça ali, não precisa você cavucar muito fundo. Muita coisa é perdida, então tem que considerar isso aqui, ó. Tem uns passarinhos provavelmente aqui só de olho, né, esperando o pessoal vacilar para comer a semente. Então, alguns animais, para quem nunca plantou, gente, eles vão lá, gostam de comer, tem pé de jabuticaba, frutos, sempre tem um passarinho ali que vai lá. E então, assim, você tem que semear, cultivar, prestar atenção, cuidar. Então, esse aumento de produtividade dessa forma de plantar trazida pela charrua foi muito importante. Olha a cangalha, olha aqui uma foto mais recente, isso é usado até hoje nos interiores aí do Brasil. E aqui, gente, a grande transformação do sistema de rotação de culturas. Por exemplo, o trigo, ele rendia. Você plantar numa área só, vou plantar trigo. Passa ano, entra ano, trigo. Uma hora a terra ela vai, coitada, vai cansar, vai ficar esgotada. Então eles perceberam, isso foi lentamente, perceberam que, olha, vamos fazer uma rotatividade. Trienal, como assim? Em um ano eu vou separar a minha terra em 3 partes, eu vou dividir, olha só, nessa primeira parte eu planto cevada, nessa segunda parte eu planto aqui campo 3 no caso, vou deixar de boa, ó, vou deixar descansando, e a outra eu planto trigo, então ó, cevada, trigo, deixo de boa. Aí virou o ano, esta aqui descansou, vou plantar trigo, essa daqui vou plantar outra coisa, vou deixar descansando essa. Aí virou o ano, o terceiro ano, essa aqui vai descansar. Então no período de 3 anos, cada área dessas aqui descansava 1, plantava 2. Ou seja, a terra descansava, dava tempo dela se recompor, nutrientes, sais minerais, enfim. E isso resultou, olha, no aumento da quantidade, mas nossa, olha só, um aumento de 150%. Não foi tanta coisa assim, convenhamos, né? Então, isso significa que por mais que esses aumentos acontecessem, né, de produção, não era uma coisa assim extraordinária, tipo, nossa, os caras aumentaram 10 vezes a produção. Não, não foi isso. Um aumento de mais ou menos 150%. Beleza, gente? Então, vocês percebem que essas transformações, olha aqui o moinho que eu já mostrei para vocês, era acionado ou pelo vento ou por rodas movidas por água, né? Olha aqui um moinho hidráulico. Este é um moinho catavento, o famoso catavento. E este aqui, olha aqui, o pessoal está transportando o quê? O que fazia assim no moinho? Moía trigo, cevada, né? O grão virava, obviamente, farinha. Beleza, gente? Então, olha aqui outra foto de um moinho hidráulico, 2 moinhos hidráulicos. E para terminar essa parte, olhem só, as mudanças iniciadas, né? A gente tem que ter essa base, essas melhorias e avanços técnicos, gente, como o arado, a cangalha, os moinhos, a rotação de culturas, colaboraram para o aumento da produtividade, do crescimento demográfico, e esses 2 acontecimentos, mais especialmente esse aqui, o crescimento demográfico, vai impactar diretamente no renascimento urbano e também no comercial. Por quê? As pessoas voltam a circular na Europa, as pessoas voltam a morar em cidade, abandonam o campo, muito em razão dessas transformações aqui. Beleza? Então vamos lá
primeira parte é essas mudanças. No próximo vídeo eu vou falar sobre o renascimento urbano e o renascimento comercial. Beleza, galera? Um abraço aí, cuidem-se!